Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma série de relatos de pessoas que passaram pela experiência em uma cerimônia de ayahuasca e querem compartilhar aqui conosco. Os relatos são anônimos e se você deseja participar, enviar sua história nessa jornada, escreva para o e-mail que se encontra na caixa de informações. E vamos ao relato! Esse ritual vai ser intitulado como Profunda Conexão com a Natureza e a Experiência com um Arcturiano. Em 14 de janeiro de 2017, fui à minha segunda consagração com a ayahuasca em um espaço localizado no interior do estado de São Paulo, Brasil. O tema da cerimônia foi Deus é só amor e, portanto, eu também. Cheguei no local com 1 hora de antecedência, o que é geralmente solicitado. Confirmei a minha ficha de inscrição e apresentei meu documento de identidade e assinei o livro de presença. Ao sair do balcão de atendimento, fui andar e relaxar em volta da grama, árvores e flores, preparando-me para participar da cerimônia que logo aconteceria. Chamaram-me para entrar na fila e consagrar a ayahuasca. Tomei a primeira dose, ou consagrei, e fui sentar. Fiquei em silêncio, esperando os ensinamentos chegarem. Com os olhos fechados, mandalas começaram a surgir em minha testa. Eu as vi com o olho da pineal. Essas mandalas, em formas geométricas, eram todas na cor azul cintilante e balançavam lentamente para lá e para cá, como se fossem algas marinhas dentro do mar, sendo balançadas pelo fluxo da água, muito lindo de se ver. Nestas visualizações de mandalas, começaram a aparecer rostos de pequenos seres esverdeados, e eu logo pensei que fossem dos reinos elementais da natureza. Então, ouvi sussurros e, num ímpeto, abri os olhos para ver o que era, e no chão, na terra, os rostos destes seres estavam lá, curiosos a me olhar, como que se questionando: quem é este ser que está adentrando em nosso mundo? Fechei os olhos novamente e a seguir veio um ser também esverdeado, como se este fosse o líder daqueles pequeninos serzinhos. Eu o via de corpo inteiro, estava de pé e vestia calça verde e não tinha camisa, apenas um suspensório transpassado em forma de X, e no meio havia uma grande pedra de esmeralda que brilhava. Ele não possuía cabelos. Ele não falou comigo, apenas me observou para conferir quais eram as minhas intenções, e eu compreendia isso. Abri novamente meus olhos e, em segundos, minha visão embaçou e voltou rapidamente, porém com o terceiro olho aberto. Uma experiência fantástica, pois nunca havia visto tal coisa. O terceiro olho é uma imagem projetada à frente da sua testa, como se um celular estivesse acima das sobrancelhas. Então, além de ver o ambiente, as árvores, as plantas, os animais com os meus olhos físicos, eu via ao mesmo tempo esta tela aberta acima dos meus olhos com a mesma imagem deste ambiente, porém com a aura das árvores, das plantas e dos animais visíveis. Compreendia que era a energia de cada um deles. E uma conexão profunda com a natureza começou ali. Em uma experiência extrasensorial, conseguia entender que nossos órgãos correspondem a um organismo da natureza. Olhei para uma raiz que se assemelhava à nossa coluna vertebral. O rio era como nossas veias. Uma aranha correspondia ao formato da nossa mão. Eu ouvia a terra respirando lenta e calmamente. Tudo era vivo, como eu estava viva ali.
E eu bem me recordo que neste momento a música que tocava era uma que dizia: nós somos seres de amor, de luz, de paz. Algo mais ou menos como: nós somos seres de amor, de luz, de paz. Senti vontade de deitar um pouco. Nesse momento, o sol estava muito quente, pois a cerimônia estava sendo realizada pela manhã neste dia. Porém, eu não sentia calor. Eu sentia os raios solares como que acariciando a minha pele. Tinha uma temperatura muito agradável. Nessa hora, abri meus olhos e olhei diretamente para o sol. E meus olhos não ardiam. Eu via o sol de um amarelo vivo e cada fileta de luz que saía ao seu redor pulsava vibrantemente em uma cor dourada. Então, o sol começou a enviar formas geométricas em um losango perfeito das cores correspondentes a cada chakra do meu corpo. Este losango saía do sol e vinha flutuando e entrava, entre aspas, em cada chakra meu. Eu entendia que o sol estava querendo alinhar os meus chakras. Em seguida, colocou em cada chakra seus raios solares e uma voz interior dizia: tenha paciência. Eu respondia: mas eu tenho sim muita paciência. A voz retomava a falar: é preciso de mais. E ali foi-se entendendo as situações cotidianas da minha vida, na qual eu deveria compreender melhor os acontecimentos com paciência e perseverança e amor comigo mesma. Muitas lições e ensinamentos e uma visão inesquecível. Então, ouço o dirigente nos convidando para consagrar ou tomar a segunda dose. Levantei e senti que pisava em nuvens. Meu corpo estava muito leve e uma das fiscais me ajudou a caminhar até a fila, pois eu estava com dificuldades para andar. Entrei na fila e tomei a segunda dose. Deitei novamente e ouvi alguém me falando: seu cachorro vem te visitar. Um adendo: este meu cão havia falecido 1 ano antes a esta cerimônia. Nesta hora, um cachorro da chácara mesmo, do local, se aproximou de mim, olhou nos meus olhos e tocou sua pata em meu abdômen, como se dissesse: sou eu, seu cachorro. Eu fiquei feliz e emocionada ao saber que podia revê-lo mais uma vez, mesmo que através deste outro cãozinho. Foi quando a mesma voz me disse: se despede dele, que agora iremos partir. E neste momento, este cão saiu em disparada latindo. Então, agradeci pelo reencontro. Vieram então lições, ensinamentos sobre como viver aqui e no agora. Ensinamento estes valiosíssimos e que perduram em minha mente até o momento presente. O bailado começou. Eu queria levantar, mas estava me sentindo pesada, como que inflando por dentro, e resolvi permanecer ainda deitada. As visões de mandalas vinham com mais rapidez. Então, a cerimônia encerrou. Levantamos, agradecemos, nos abraçamos e fomos comer. Eu ainda estava com certa dificuldade, mas consegui ir até a mesa para comer. Porém, a comida espumava em minha boca, como se tudo estivesse aerado. Eu não sentia o sabor. Eu comecei a ouvir as vozes de dentro das pessoas que ali estavam e comecei a me sentir mal. Meus ouvidos estavam começando a se ampliar. Disse a uma fiscal, lembrando que são pessoas que ajudam os participantes de dentro de uma cerimônia no corpo físico, eu disse a ela que eu não estava me sentindo bem e ela me sugeriu andar um pouco.
Conforme eu andava, ouvia cada vez mais sons que nunca havia ouvido antes. Por detrás das árvores, começavam a aparecer pequenas figuras de pessoas. Acredito que eram seres elementais. E comecei a suar frio e minha pressão começou a baixar. Ela me deitou em um colchão e eu estava um pouco aflita. Nesta hora, outros cachorros que ali estavam na chácara vieram deitar em cima de mim. E um deles começou a brigar com o outro que vinha de encontro. Assustada, eu olhei para cima e vi o cachorro raivoso, com seu olhar me dizendo: "Saiam deste colchão que eu quero deitar." Isso foi engraçado, mas prontamente me levantei junto com os demais cachorros que estavam deitados em cima de mim. E este cachorro raivoso se acalmou, deitou no meio do colchão e me olhou. Ali entendi como se dá hierarquia e liderança no reino animal. Mas estava ainda muito fraca, pernas bambas, e caí por sorte ou coincidência em uma cadeira que estava ali ao lado. Parece que aquela cadeira já estava pronta para me receber sentada. Então, minha percepção auditiva começou a aumentar cada vez mais e comecei a ouvir mais e mais vozes, nas quais eu compreendia ser proveniente dos espíritos da natureza. Todo o reino conversava entre si. As plantas se agitavam com força e sussurravam conversando. Eu ouvia sons guturais de diferentes bichos do interior da terra e que, quando se movimentavam, eu podia ouvir seus passos pesados e a terra tremia. Comecei a sentir medo, porém não tinha mais forças para levantar. Eu ouvia à distância pessoas falando como se estivessem dentro do meu ouvido e pude até ouvir as batidas do coração do bebê de dentro da barriga de uma participante que passou ao meu lado. Com essa expansão cada vez maior, meu corpo começou a se sentir muito pressionado, como se quisesse entrar em colapso. Senti muito enjoo, mas já não tinha força alguma para levantar e vomitar. Um participante, então, passou ao meu lado e eu pude pedir a ele um balde. Ele prontamente trouxe para mim e eu o coloquei no meio das minhas pernas. O enjoo estava presente, mas o vômito não vinha. Eu já estava assustada com todas aquelas vozes e uma pressão forte em meu corpo cada vez maior, como se a natureza quisesse entrar dentro de mim. Uma voz em minha mente dizia: "Se entregue. Quando você se entregar, vai parar de se sentir mal. Não resista, apenas se entregue e veja." Eu não estava entendendo mais nada. Apenas o terrível mal-estar me rondava. A pressão da cabeça era tanta que achei que fosse explodir. Mas hoje sei que era o chakra coronário se abrindo e por um momento pensei em ir embora, mas não tinha como ir e muito menos forças para levantar. E a voz continuava a dizer: "Venha comigo, não tenha medo, se entregue, venha e veja." Mas eu sentia medo e este medo me fazia passar mais mal. Foi então que, de repente, vi 4 pessoas perto de mim. Elas estavam divididas em 2 de cada lado meu. Eu via seus corpos, mas não via seus rostos. Elas tinham na mão um aparelho semelhante a um controle remoto e movimentavam isso em meu corpo, e eu não entendia bem o que elas estavam fazendo. Nesta hora, a temperatura do meu corpo começou a elevar e sentia descargas elétricas percorrendo com grande velocidade dentro do meu corpo, como se estivesse tomando um choque elétrico. Me queimava por dentro. Meu corpo tremia e as gotas de suor brotavam na minha testa e pingavam no chão. Com tal força energética movimentando em meu corpo físico, pensei: vou morrer.
Não estou aguentando mais, eu vou morrer. Nesta hora, meu coração parou de bater e eu parei de respirar. E disse para mim mesma, agora de fato morri. Então, um vento gelado soprou pelo meu corpo e eu subi, fui subindo em uma velocidade da luz. E quando parei, me vi dentro de uma sala toda de cristal que reluzia. De uma porta, também feita de cristal, saiu uma pessoa, um ser, flutuando. Ele vinha calmo, com uma expressão serena no rosto. Sua cabeça era grande e tinha um queixo fino, boca pequena, nariz pequeno e olhos muito grandes. Sua pele era azul e vestia uma túnica de cor ocre. Sem abrir a boca, ele falou comigo mentalmente em uma velocidade tão rápida que eu compreendia tudo através de um único pensamento. Eu ficava admirada por esta experiência, pois não imaginava como era uma transmissão telepática. Não se citam palavras por palavras, falam-se num todo. Não dá para explicar, realmente apenas vivenciando isso. O que ele me dizia era que havia enviado aquelas pessoas com um aparelho na mão ao meu redor para que os meus chakras fossem alinhados definitivamente para que eu pudesse acessar outra dimensão. O que o Sol já vinha fazendo algumas horas atrás comigo, durante a cerimônia. Eles tiveram de alinhar com um pouco mais de precisão, pois minha frequência energética estava mudando e poderia aumentar ainda mais meu grande desconforto corporal. Meu corpo energético estava se desacoplando e minha frequência precisava elevar-se com urgência para que meu corpo físico não sofresse mais pela pressão energética. Precisava ser sutilizada e equalizada para que eu pudesse acessar este outro mundo. E estas pessoas conseguiam vir até a mim, fazer este trabalho, pois estavam próximo à minha frequência terrena. Além disso, o ser azul me informou que aquele aparelho vinha do mundo deles, no qual trabalhavam com tecnologias de cura e que ainda enviariam para o nosso planeta conforme a liberação da ordem divina. Em seguida, retornei ao meu corpo e abri meus olhos e percebi que ainda estava viva, porém continuava a ouvir os sons de tudo ao meu redor, ainda demasiadamente ampliados. Uma voz então me falou: agora você vai embora para a sua casa. Consegui levantar minha cabeça, que estava caída para trás, e meus amigos que haviam me dado carona e cantavam ao redor de uma fogueira estavam se levantando e se despedindo das pessoas. Fiquei aliviada, porém estava muito cansada fisicamente. Levantei, entrei no carro e viemos embora. Porém, ainda eu continuava a ouvir o som da natureza conversando entre si e os amigos que estavam no carro. Não falaram, não conversaram durante 1 hora de viagem. Entendi que a ayahuasca me poupou disso para que meus ouvidos não ficassem ainda mais perturbados devido à expansão. Quando cheguei em casa, uma voz me disse: fique ainda no carro, pois sua audição ainda está muito sensível. Fiquei e fui voltando em mim aos poucos. Olhei para o sol novamente e ele começou a emitir raios por várias dimensões. E um desses raios atravessou o carro e parou diretamente no meu coração. E ele disse à minha mente: veja como eu ilumino tudo e a todos sem distinção de cor, de raça, de credo, sem julgamentos. Apenas sou o que sou e sou o puro amor. Trabalho em prol do amor. Fiquei maravilhada pela esplêndida experiência com o sol. Em seguida, meus sentidos foram se fechando e eu fui me despedindo da força. Agradeci pelas maravilhas mostradas a mim, os ensinamentos de forma firme, poderosa,
e amorosa. Agradeci a forma gentil na qual me conduziram até o pico da força. Dias depois, fiquei intrigada com o ser azul que havia visto na força e resolvi pesquisar na internet para ver se encontrava algo semelhante. Digitei no Google ser azul e a imagem que apareceu para mim foi exatamente a que eu tinha visto. E o mais curioso é que essa raça é chamada por nós, terráqueos, de arcturianos, e que trabalham com alta tecnologia de cura. Fiquei pasma. Eu nunca tinha ouvido falar antes sobre estes seres extraterrestres. Foi uma confirmação. Vejo que a ayahuasca é cura, é poder, é sabedoria. No entanto, é preciso se entregar e deixar fluir as lições, manter-se firme na confiança e deixar a resistência de lado, deixar-se conduzir sem controlar. Ainda acrescento que todo ser humano deveria experienciar o poder da ayahuasca. Poder este que transforma as nossas vidas, nossa maneira de pensar, nosso modo de agir, transmuta, reverte, limpa nossos corações, nos renova, nos faz novo homem. Um abraço. Chegamos ao final do relato, espero que tenham gostado. Se sentirem, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até a próxima!